Bom dia. Hoje eu vou tocar num assunto que é sobre liberdade. Uma notícia que saiu recentemente está mostrando que o governo brasileiro quer monitorar as transações de Pix em, em valores mais baixos, acho que tipo R$ 5.000, e as transações em cartão de crédito também vão ser monitoradas em pessoa física e pessoa jurídica. O que isso implica na sua vida e o que você pode fazer para se proteger nesse, nesse cenário, nessa situação? Primeiro, o, o Brasil tá seguindo uma linha extremamente autoritária. Acho que mesmo que você esteja do outro lado do polo, onde esses dois polos têm o mesmo objetivo, que é oprimir o outro lado, isso está acontecendo de uma forma bem incisiva. O governo não está medindo esforços para oprimir pessoas que pensam e falam diferente do que ele vende. Tá rolando um processo aí de assassinato de reputação, perseguição das pessoas. E com isso, essa parte da recolha dos impostos, o governo já entendeu que a curva de Laffer já foi arrebentada. Não tem mais como um governo arrecadar de forma com os impostos que eles já tinham colocado. E aí estão sendo criados novos impostos e novos impostos para conseguir direcionar esses gastos, para conseguir direcionar para esses gastos, né? E o que acontece? O governo, ele tem claro para ele que o mercado brasileiro, ele funciona muito na economia informal. Então muitas pessoas têm as suas vendinhas, fazem as transações por Pix, e isso, consequentemente, faz com que eles não arrecadem imposto. Então, esse passo foi muito mais voltado a pegar esse dinheiro do mercado negro e cinza e direcionar ele pro governo em arrecadação. Aí você vai lá, vai falar para mim: Felipe, se eu se eu não devo nada, se eu não preciso, se eu não faço nada de errado, o porquê que eu o porquê que eu tenho que temer o governo ver o que eu movimento? Primeiro, todo mundo entende que privacidade é uma coisa boa, né? Acho que você não quer que o governo saiba quantas vezes você dorme com o seu marido, com a sua esposa, porque no final das contas você não tá fazendo nada de errado, né? Qual é o problema? Ele saber. Ou quando você dá bronca nos seus filhos, quantas vezes você dá bronca, qual é o seu tom. No final você não tá fazendo nada de errado, não é? Então, isso abre oportunidades pro, pro governo criar interpretações de movimentação de dinheiro. Então, a movimentação ela pode ser legítima, acontece alguma coisa dentro da sua família, você precisa movimentar esse dinheiro, emprestar o dinheiro para um familiar que está necessitado. E aí o governo ele vai dizer
se essa movimentação é condizente ou tá dentro de uma gama que deve ser tributada. Não faz sentido nenhum o governo ele já recolher parte do seu dinheiro em todas as etapas da sua vida e na última etapa, que é onde você consegue gastar onde você quer e direcionar esse dinheiro da forma que você está pensando direcionar, ele saber também para onde está indo isso. Então por que eu estou dizendo essas coisas? A nossa privacidade é de extrema importância e, consequentemente, a nossa liberdade ela não pode ser tolhida. Você não pode se sentir coagido ou amedrontado de fazer alguma coisa com o seu dinheiro, partindo do princípio que o governo vai ver aquilo ali como uma coisa que talvez ele não concorde. O que vocês podem fazer para mitigar esse tipo de problema? Antes da gente ter essa parte da liberdade financeira, existe uma liberdade extremamente importante, que é a liberdade de livre expressão. Você pode e você tem o direito de exprimir, de falar aquilo que você pensa. A única coisa que você pode ser julgado é pelas suas ações, não pelo que você fala. Se você incita violência de certa forma, não é nem de certa forma, se você incita violência na sua parte verbal e essa violência acontece, você vai ter que acarretar, você vai ter que lidar com as consequências dessa sua fala. Mas não é nem esse o meu ponto. Meu ponto é o seguinte: antes de você ter a liberdade financeira, você tem que ter a liberdade de se comunicar. E qual é o ponto mais importante agora nesse cenário que o Brasil está passando para vocês agirem ontem? Aprendam inglês. O inglês, ele é a porta de saída para vocês desse país. Ele pode ser uma ponte que vai abrir, na verdade, com certeza vai abrir oportunidades financeiras para você, se você tem o inglês. E, além do mais, para pensar o seguinte: você você conquistou a sua liberdade financeira. Você vai poder viver em qualquer lugar do mundo. Só que você não tem a porra do inglês. Você vai parecer um... Você vai viver em eterna frustração, porque você não consegue exprimir aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Porque você se apegou só à sua língua materna. Ou seja, você está preso àquela região por uma opção de não aprender a língua universal. Então, antes de você pensar em ter a sua liberdade financeira, você precisa pensar em conseguir se comunicar onde você vai ter essa liberdade. Quando a gente é pequeno, a gente não aprende a guardar dinheiro. Primeiro, a gente aprende a se comunicar. É um dos princípios básicos de sobrevivência. Se você está num lugar e você não consegue falar, você vai ser
um avulso ao ambiente que você tá. Por isso eu digo para vocês, pessoal, estudem o inglês. O Brasil tá num caminho, sim, a salvação é individual. Na minha idade, tava tendo lá o protesto do O Gigante Acordou. Só que hoje, o povo brasileiro, que tinha a mentalidade de que político nenhum podia salvar ele, de certa forma, hoje acredita que um dos polos pode salvar eles. Nenhum desses polos querem vocês livres. Adquira sua liberdade estudando inglês. Estude inglês. Se você tem mais tempo no seu dia, estude sobre finanças. Muito provavelmente você vai ter que estudar o básico de finanças, porque no nosso governo, no nosso país, na verdade, o máximo que a gente aprende sobre finanças é como declarar um imposto de renda. A gente não entende o que é juros, o que é inflação. E isso faz com que a gente se torne ignorante por uma das coisas principais que acontecem dentro do nosso país. Esse controle estatal, ele é mais do mesmo. Não espere nada diferente. Mas a sua liberdade física, eles não podem tolir. Por hoje. Então, é isso que eu tenho de lição para vocês. Aprendam inglês o quanto antes. Porque senão, se a gente deixa a nossa liberdade na mão de outras pessoas, não é muito bem liberdade, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É uma caminhada de manhã, onde eu vou fazer reflexões sobre política, sobre desenvolvimento pessoal, sobre a sua individualidade, espiritualidade e lições que vocês podem tirar dessas pequenas notícias. Eu acho que é um ponto legal para se falar que para adquirir dinamismo nas coisas que eu tenho para dizer, eu acho que eu vou começar a usar algumas notícias, não para causar medo ou para causar preocupação, mas para chamar ações de vocês, para chamar esse engajamento para sua liberdade, para sua ação, para você entender que quem vai salvar a sua vida é você, não é nenhum político. Então nada melhor do que usar adventos do dia a dia para refletir sobre isso, tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se quiser, deixem um like, comenta, fala pra mim o que vocês pensam. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Papai ama muito vocês, filhos. Beijinho.